demonstração prática de hoje será a respeito do material termoplástico Agudiva. Então vocês irão realizar essa prática fazendo a moldagem superior do manequim desdentado. Agudiva, por ser um material anelástico, ele não pode ser empregado em pacientes dentados. Ele é específico para uso de pacientes desdentados totais. Então vamos necessitar de 2 placas de Agudiva. Se a Agudiva for da Lisanda, 2. Se a Agudiva for da DFL Exacta, nós vamos utilizar 3 placas. Então são 2 placas de Agudiva, manequim desdentado, a moldeira para desdentado, vaselina, pincel e um paninho que pode ser TNT, para que a gente possa levar esse material para plastificação. A moldeira para desdentado total específica para uso da Agudiva, ela é uma moldeira rasa e sem retenções mecânicas. Então essa moldeira, o nosso manequim é tamanho pequeno e essa moldeira ela será do tamanho pequeno. Não haverá necessidade de se selecionar entre o jogo de moldeiras para desdentado, qual será a moldeira de tamanho ideal. Então, se fôssemos selecionar, a seleção é feita de trás para frente, a moldeira é adaptada no sulco amular, que é um sulco que passa por trás da tuberosidade. Por rotação, a gente acomoda a moldeira no arco, deverá ficar uma folga de 2 a 3 milímetros, que é o espaço para o material de moldagem, e a moldeira deverá recobrir toda a área de interesse protético a ser corteada. Então, no nosso caso, o manequim é pequeno, todos os manequins serão pequenos, então nós precisaremos só utilizar a moldeira para desdentado total pequena. Antes de utilizarmos a Agudiva, de plastificarmos a Agudiva, a gente tem que preparar o manequim para que a Agudiva não fique aderida nele. Então, no nosso paciente, que é um manequim de resina, nós iremos isolar esse manequim com vaselina sólida. Então, isolamos toda a área funcional do manequim com vaselina sólida. Isso não será feito no paciente, vocês não podem se esquecer disso aí. Então, vaselina sólida, isolamos toda a área funcional do manequim desdentado. Iremos também promover o isolamento com a vaselina sólida na face interna da moldeira, com cuidado de não isolar a borda nem a porção lateral, senão o material não terá onde aderir. Como ele tem uma alta aderência, a finalidade desse isolamento interno é permitir a remoção do molde, ou da Agudiva, da moldeira, posteriormente, após a construção do modelo. Então, para a plastificação da Agudiva, nós necessitaremos esquentar a água. A temperatura deverá ser aferida. A temperatura ideal para a plastificação desse material é que seja em torno de 60 graus. Com o controle dessa temperatura, a Agudiva não perde os componentes de baixa fusão, como também não há risco da gente causar nenhuma queimadura no nosso paciente. Então, a temperatura é 60 graus. Nós vamos colocar a Agudiva para plastificar sobre um pano branco, que pode ser até um TNT, desde que não tenha nenhum tipo de... não pode ser toalha, porque senão ele vai aderir, tem que ser um pano de murim branco ou TNT. Iremos fraturar as placas de Agudiva, porque ele é um material que tem baixa condutibilidade térmica, então ele sendo fragmentado, a plastificação será facilitada. Vamos colocar as 2 placas de Agudiva para plastificar, esperamos em torno de 2 a 3 minutos, até que haja o início dessa plastificação. E aí a gente começa a observar, quando pega o material, olha que ele começa já a sofrer uma plasticidade, mas ainda está endurecido. Então, deixa em torno de 2 a 3 minutos, não tem risco de você se queimar. 60 graus a gente manipula bem esse material.
Então, transcorrido esse tempo, nós iremos homogeneizar o material, já que como ele tem baixa condutibilidade térmica, a temperatura externa ficará um pouco diferente da interna, e na hora que nós homogeneizarmos a massa, vamos permitir que esse material fique com uma massa única uniforme. Transcorridos em torno de 3 minutos, então a gente vai checar agora a plasticidade da Godiva. Olha como o material adquiriu uma transformação vítrea, né? Saiu daquela fase rígida, agora está na fase plástica. Então nós homogeneizamos o material. Em seguida, após homogeneizar, levamos novamente para um breve aquecimento, para uniformizar a temperatura. E como nós iremos fazer a moldagem superior, vamos dar a forma de uma esfera, onde as pregas ficarão voltadas para baixo em contato com a moldeira. Então a moldeira já foi previamente isolada, colocamos o material no centro, repuxamos para as bordas, recobrindo toda a moldeira. Então a acomodação desse material deve ser fazendo o alongamento, você não pode comprimir para não ficar na área que vai ter contato com a região que você quer moldar, a presença de pregas ou estrias. Então o material está todo acomodado nessa região. Com isso, agora a gente novamente leva a água aquecida, porque a temperatura interna está diferente da externa. Então levamos a água aquecida e em seguida vamos proceder à moldagem. Comprimimos de trás para frente, centralizamos e a compressão deverá ser até chegar no fundo de saco. Não fazemos o papel das bochechas e do lábio do paciente, trazendo o material para cima da moldeira. Confere a centralização. Não vamos copiar a base do manequim. Nós iremos copiar toda a estrutura que nos interessa, né? Comprimindo até a região do fundo de saco. Aí agora, no paciente, você coloca o suctor salivar com jatos de água e ar. Vai refrigerar esse material, já que ele é um material termoplástico. Na presença da baixa temperatura, ele vai enrijecer. Então aqui no laboratório a gente vai levar todo o conjunto à torneira, fazendo com que esse material enrijeça e a gente possa remover o molde do manequim. Se formos esperar o resfriamento espontâneo, vamos ter que aguardar em torno de 10 a 15 minutos. Então, como nós nos referimos anteriormente, levamos todo o conjunto lá à torneira da pia. Num paciente, você iria colocar o suctor salivar, jatos de água e ar aqui na base da moldeira e promover esse resfriamento. Agora iremos remover em um movimento contínuo e vamos agora avaliar o molde, ver se nós conseguimos aquilo que nós pretendíamos, não é? Então, o que é que a gente vê? Toda a área de interesse anatômico está registrada, o molde está centralizado, copiou-se toda a região de fórnice, não existe área de supercompressão, ou seja, a moldeira não está aparecendo em nenhuma área, limite adequado. Então agora nós iremos dar continuidade, transformar esse molde em modelo. Nessa prática, vocês irão também manipular o gesso tipo 3, já que na prática anterior vocês tiveram a possibilidade de manipular o gesso 2 e o gesso 4. Nessa nós vamos utilizar o gesso tipo 3, para que vocês também vivenciem a manipulação desse material. Após a avaliação do molde e toda a estrutura de interesse anatômico está inserida nele, nós não temos presença de estrias, de pregas, de bolhas, nem área de supercompressão. A última avaliação será de que esse molde não apresente movimento de báscula, ou seja,
que caracteriza que eu tenha comprimido o material mais de um lado que do outro. Então, quando a gente adapta, volta, ó, o molde está completamente estável. Não apresenta movimentos basculantes. Então, essa é a última averiguação. Concluído esse processo, se esse molde pertence a um paciente, ele deverá passar pelo processo de desinfecção, seguindo o protocolo adotado aqui pela escola, que normalmente é a utilização de hipoclorito. Então, após a desinfecção, ele deverá ser lavado e em seguida nós promoveremos a construção do modelo em gesso tipo 3.